Hoje a gente está dando início aqui à Escola de Pais, né? Semanalmente eu vou postar vídeos aqui, abordando o assunto aqui, paternidade. E é para quem isso daqui? Para qualquer um, mas principalmente para aqueles pais que não tiveram seus pais presentes, ou seja, ausentes, aqueles que não tiveram pais, ou seja, aqueles que também entendem a necessidade de mudar o conceito de paternidade, que paternidade era só o prover, era só o custear, era só pagar. E aí a gente vai estar aqui apresentando aulas durante as semanas aí correntes. Qualquer dúvida você manda mensagem nos comentários aí e a gente vai respondendo. A presença que transforma. Aqui é o principal ponto da paternidade hoje, a paternidade ativa. Essa ideia de paternidade ativa é a presença, né? O poder da paternidade ativa, ela está na presença. Eu não tenho como mensurar a paternidade ativa sem presença. A maior diferença que nós temos entre o conceito de paternidade hoje e o anterior é a presença. O objetivo aqui é inspirar pais a compreenderem que a presença emocional, afetiva e física auxiliam, criam identidade no filho, né? Seja ele criança ou adolescente, e estimulam a autoestima desses jovens, né? A ausência silenciosa. Esse daqui é o principal ponto, porque a ausência aqui ela não está ligada somente com a ausência física. Ela tem uma ausência emocional, ela tem uma ausência afetiva. Tá, Leandro, o que é isso? Eu estou dizendo para você que não basta você estar por perto se você não estiver inteiro. Você tem que estar inteiro. Lógico que terão momentos que sua cabeça vai estar maquinando 1 milhão de coisas, porque você não deixou de ser provedor. Mas fazer isso constantemente, você está sendo ausente emocionalmente, afetivamente. Pai, vamos sentar para assistir um filme, não caia na armadilha de deixar o seu telefone do seu lado. No VibraCal ou no silencioso, porque se for algo importante, cara, é importante, entenda que é importante você assistir um filme ao lado do seu filho. Entenda que isso não é simplesmente um passatempo. Isso é muito importante, né? Eu sei que as barreiras, quais são as barreiras do pai? Correria, cansaço, medo, trauma, tudo isso são barreiras que elas podem impossibilitar, inviabilizar essa paternidade ativa, ou elas podem dificultar, né? Na sua maioria, ela dificulta, ela não impede. O que é a paternidade ativa? É o envolvimento diário, a escuta genuína, a participação na rotina e nas decisões e o afeto sem vergonha. Sem vergonha aqui não é pejorativo, tá, gente? Bom, o que é o envolvimento diário? O envolvimento diário não é aquele pai de Instagram. Dia dos Pais, postei uma foto. Natal, tô eu aqui. Ano Novo, papai te ama. Não. Pai é todo dia. Primeiro que pai não ajuda, pai participa. Já entenda esse conceito de cara. Pai aqui não ajuda, pai participa. Não, que essa semana eu levei o meu filho, eu ajudei minha esposa, porque eu levei meu filho ao colégio, eu fui na reunião e eu arrumei a mochila. Meu camarada, aqui, nesse canal aqui, não. Aqui você só fez o que você deveria fazer. Ponto. Certo? Então é diário. Tá, Leandro, mas aí eu sou divorciado, como é que eu faço? Aí a gente tem que partir para outras estratégias. Primeiro que você tem que ser inteligente, certo? Leandro, mas nem sempre dá. Sim, mas tente pelo menos fazer com que esse divórcio
ele não entre, não crie um clima tão pesado para que dificulte a sua paternidade. Já é o primeiro ponto. O segundo ponto, vocês que são adultos, vocês decidiram romper esse relacionamento. E no meio disso tudo está essa criança. E como é que você vai fazer? Você vai ter que tirar pelo menos, né? Se não for uma guarda compartilhada, pelo menos aí 2 dias na semana que você vai ter que levar ou encontrar seu filho no colégio, seja pela manhã, ou seja pela tarde, ou buscá-lo. Você vai ter que ter um encontro com ele, pelo menos semanalmente. Ah, não é a minha semana, mas aí ele tem uma atividade extracurricular, você vai ter que se fazer presente. Você vai ter que criar isso. Porque foram vocês que criaram. Vocês criaram esse problema. Então vocês vão ter que criar a solução. Aliando, tá pegando pesado. É pesado. É pesado porque aqui quem não pode pagar é a criança. É o filho que não pode pagar isso. Esse preço dessas decisões, quem não pode pagar é o filho. Ele não pediu para nascer, ele não pediu para que você fosse o pai dele, nem você fosse a mãe, entendeu? Então é sua responsabilidade criar meios para que você faça parte da vida da criança. A escuta genuína. O que é escuta genuína? Para mim, esse daqui é o ponto que você pode dizer assim, cara, se você entender isso daqui e você praticar isso, você vai entender que você é pai. É quando seu filho diz algo para você sem abrir a boca. Por que teu filho está triste? Por que ele está pensativo? Por que ele tem determinadas atitudes? Sem te falar. É só você observando. Isso é a escuta genuína. Participação na rotina e nas decisões. A gente tem uma ideia de colocar que a criança ela não tem que participar de tomada de decisões. Cara, isso tudo vem lá de trás. Antigamente os passeios eram feitos para os adultos e as crianças que davam seu jeito, né? Hoje a gente cria passeios para que a gente se adapte. Porque nós somos o adulto. Ah, Leandro, mas aí eu não vou deixar de ter minha vida. Não, lógico que não. Se você é casado, tira um dia da semana, de 15 dias, para que você tenha um café com a sua esposa, para que vocês alinhem ideias e tal. Um dia de cinema, no mês, um teatro. Procure, você vai encontrar peças de R$10, cinema de R$10. Ah, é pesado, eu sei. Mas se você não fizer isso, pode ter certeza, vai se tornar mais pesado ainda. Então é essa daqui, mover essa criança nas tomadas de decisões. Pô, olha só, essa semana você tem natação e você tem capoeira. Vamos supor que eu seja divorciado. Qual o dia que você quer que eu te busque, que eu te leve? Eu não consigo fazer os dois, mas qual você prefere que o papai vá com você? Pronto, deixa ele tomar as decisões, lhe auxiliar nas decisões e você coloque opções, né? Você também não vai dar 1000 opções, porque criança, é só você perceber uma criança numa loja de brinquedo. Então você dá umas 4 ou 5 opções ali e você vai filtrando com ela. Quem é o adulto é você, não esqueça isso. Afeto sem vergonha. O que é o afeto sem vergonha? É o beijar ou abraçar. É o chorar. Né? Eu sei que pra gente é difícil, pra gente enquanto homem, a gente ter essa... Porque foi nos colocado que é fraqueza. Né? A fraqueza mostrar seus sentimentos. Quando na verdade é a maior força que você tem é quando você expõe seus sentimentos. Né? Mas a gente tem que lutar isso daí todo dia, porque a gente foi... ensinado de que apresentar as suas emoções era fraqueza, né? Então a gente vai ter que conviver com isso daí e mudar. Ser pai não é sobre autoridade, é sobre vínculo. Isso daqui é muito importante. Essa frase aqui é muito importante. Esqueça a ideia de que seu filho, ele é um soldado seu. Não, ele é um outro ser humano
que tem sentimento, que tem vontades, que tem sonhos, entendeu? Que tem o próprio temperamento, né? Ele não tem as mesmas experiências que você, então, eu não posso, eu com 40 anos, eu cobrar do meu filho ou da minha filha que eles tenham determinadas atitudes. Eu não posso, por mais que eu faça. E aí é que está o grande ponto também da paternidade, não é perfeição, você vai errar. Só que você tem que estar consciente do seu erro. Errei, eu errei aqui. O que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer para ajustar isso daqui? Ou para que eu não cometa mais, ou foi um erro grave, eu vou sentar e vou pedir desculpa. Se fosse com um amigo seu, você faria. Como é que você não vai fazer com a pessoa que você mais ama? Pelo menos você diz, né? O impacto psicológico da presença paterna. Crianças com pais emocionalmente presentes têm maior segurança emocional. Isso daqui é fato. Então, se você tem presença com seu pai, presença, aí você tem que lembrar aqui que a presença ela é emocional, afetiva e física. Se você tem tudo isso com teu filho, naturalmente ele vai se sentir à vontade de falar com você dos problemas que ele está passando, para que você ouça e o auxilie na solução desses problemas. Redução de comportamento de risco. Aqui é muito importante, porque comportamento de risco você abre, né, umas encruzilhadas aqui gigantescas. Quando eu falo de comportamento de risco, eu posso estar falando de contravenção penal, de crime, né? Então, reduzir isso daqui, olha o tanto de problema que você evita. E a melhora na autoestima é a capacidade de lidar com frustrações. Frustração é do ser humano. Sêneca já dizia que nós sofremos mais na imaginação do que de fato na realidade, né? Então, é o ser humano aprendendo a lidar com frustrações. E você concorda comigo que quando você tem um aparato ali para lhe apoiar, é muito mais fácil lidar com isso? Pronto. A sua voz dizendo que acredita nele silencia 1000 dúvidas. O teu filho, você imagina o seguinte, volta para sua infância, volta você indo ao colégio. Quantas guerras você tinha no seu colégio, quantas dúvidas, quantas novidades, medo, ansiedade, receio, dúvida. E quando vai chegando uma maioridade,zinha, você já não sabe lidar com seus hormônios e por aí vai. Então você, que é a pessoa que ele mais ama, você falando que tá com ele, essas dúvidas vão embora, isso é fato. Vamos lá. Barreiras que a paternidade ativa encontra. Aí são as barreiras que elas não são pessoais, vamos colocar assim. A cultura de provedor distante. Então, isso a gente está batendo bastante nessa tecla aí, de que esse provedor, que ele era o caixeiro viajante, né, que ficava 6 meses fora e retornava, só mandava dinheiro para o papai. Quando chega, ele é o pai. Não, esse cara aí. Então, mas tem essa cultura ainda, né? Então, é uma barreira que nós temos a paternidade ativa. A falta de modelos masculinos afetivos, né? A gente sempre ouviu que para de frescura, tá chorando, engole esse choro e por aí vai, né? Que demonstrar sentimento estava até ligado à homossexualidade, né? Fraqueza, homossexualidade, então já vem o preconceito, já vem o racismo e por aí a gente vai. Então são barreiras que nós temos. E o medo de errar ou parecer frágil. Isso daí é que a gente tem que tratar conosco, aí é pessoal. O medo de errar, a gente tem, mas você vai errar. Querendo ou não, você vai errar. Eu erro, você erra, você vai errar amanhã, eu errarei amanhã, eu não tenho dúvida, né? Mas é você estar consciente de que isso vai acontecer. E quando você está consciente, você vai mudando os seus conceitos, né? E você vai impedindo que isso ocorra novamente, ou pelo menos diminui, né? E mudar essa ideia de parecer frágil. Você não está sendo frágil, você está sendo um ser humano racional, um ser humano emocional, um ser humano afetivo.
E um ser humano, principalmente para aquela pessoa que você mais diz que ama e que te ama lindamente, né? A masculinidade não está em esconder sentimentos, mas em ter coragem de senti-los com quem você ama. Cara, que coisa mais bonita do que isso é você ser totalmente transparente com a pessoa que você ama. Então, é o maior ato de bravura, de fortaleza, né, de força, é isso. Lembra quando você conquistou a sua esposa, a sua primeira namorada? Não, foi o quê? Foi sendo você, sendo sincero, né, mostrando quem você é. É por isso que a mulher se apaixona. Ela não se apaixona pelo que ela está vendo, né? Quem acha isso se engana. A mulher enxerga muito mais quem você é por dentro, né, interiormente, do que por fora, né? Se não adianta, você vai estar pintando aí, fazendo malabarismo, mas ela está olhando o seu interior. Ferramentas práticas para ser um pai presente. Agenda afetiva. Reservar tempo para estar com eles sem distrações. Aqui a gente volta a assistir um filme, ao ler um livro, jogar um jogo de tabuleiro, né? E aqui é muito importante também que você, que é pai, você tem que fazer parte do mundo dele. Ele tem que fazer parte do seu, mas é você que tem que estar ali, você é o adulto da relação, né? Então, se ele gosta de Roblox, né, se fanfic, você vai ter que ler, você vai ter que se inteirar disso aí, cara. Não tem jeito. Principalmente quando a adolescência vier, né? Você vai ter que assistir Avatar. Eu assisti 3 horas de filme, um excelente filme, por sinal, né? Depois eu tive que assistir a saga do Harry Potter toda, né? Eu tinha um trauma desde a adolescência, que eu tive que ler um livro e, para mim, um filme de muito, assim, era complicado, né? Então, mas veio a paternidade, meu filho adora o Harry Potter, tive que assistir a saga inteira. Então é isso, né? Diálogo aberto, criar espaços seguros para conversas honestas. Cara, você errou, filho, senta aqui, quero te pedir desculpa, papai errou nisso. Por quê? Porque o papai vem disso. Não é justificar, mas é apresentar para ele de onde vem o seu erro, de onde vem a sua atitude, né? Isso é hombridade, cara. Olha o que você está ensinando ao teu filho. Participação ativa. Envolver-se em atividades escolares, momentos de lazer, hobby. É o teu papel, cara. É o teu papel. Faça isso. Esteja, cara, e outra coisa que é muito importante. Teu filho, por exemplo, faz natação. Esteja lá assistindo a natação dele, né? Você não foi lá simplesmente levá-lo e vou fazer não sei o quê. Não. É o momento dele. Esteja ali, esteja. Não, olha essa virada olímpica, olha o crawl, olha nadando de costas e tal. Cara, isso vai passar, meu irmão. Isso daí dura 12, 13 anos. Depois foi. Depois você que vai ter que correr para acompanhá-lo. Porque aí você não vai ser mais tão convidado a fazer parte dos hobbies dele, né? Autoconhecimento. Eu costumo dizer que a paternidade é a maior escola de autoconhecimento que tem no mundo. Porque o seu filho vai dizer coisas para você sem abrir a boca. E muitas coisas que seu filho fizer que lhe magoar é porque você, aquilo ali representou algo em você. Se teu filho fez uma birra e você se sentiu envergonhado, com medo, lembre-se que ele é uma criança. Lógico, a gente vai podá-lo ali, vai mostrá-lo para ele os caminhos, que a gente senta e conversa, que o mundo não vai girar em torno dele, porque ele está fazendo uma birra ou ele está chorando e o mundo vai se ajoelhar e dar as coisas para ele, né? Mas você é o adulto. O autoconhecimento, ele é importantíssimo, porque você vai identificar a sua criança interior, seus traumas que estão lá atrás, que você jogou um montão de entulho, estarão lá.
Antes de ensiná-lo a ser forte, ensine-o que é seguro ser vulnerável. Isso daqui é uma lição importantíssima. Você se torna uma fortaleza quando você conhece as suas vulnerabilidades. Então, é normal, nós temos jeitos, hábitos que incomodam, que fazem o outro sofrer e tal, e a gente vai ter que olhar para isso se a gente quiser manter essa relação, né? Então, você vai ter que fazer esse papel, né? E aqui, o que fica disso daqui? É o legado que é invisível. Isso daqui, ele é... Quer ver a presença material desse legado invisível? É que o teu filho, ele não vai lembrar. Fatalmente, ele não vai lembrar do presente que você deu a ele. Ele vai lembrar de como ele se sentiu quando vocês brincaram juntos, quando vocês participaram juntos, como você ficava ao lado dele. É isso que ele não vai esquecer. Isso daqui vai ficar eterno, tanto para você quanto para ele. Tá bom? Isso daqui foi a nossa primeira aula de paternidade. Espero ter ajudado, auxiliá-lo. Qualquer dúvida, escreva nos comentários aí, tá? E a gente vai se falando. Qualquer coisa, tem meu Instagram, meu TikTok aí, podem me acompanhar.